Qual escreveu o livro de Atos, doutor? Não. Qual escreveu o livro de Atos, doutor? Lucas. Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Atos, também, em nome de Jesus. Podemos ler, a partir do versículo 26, Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, botou um nó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Pode tomar vossos assentos, em nome de Jesus. Conforme diz o significado de missões, missões refere-se ao envio de pessoas para cumprir um propósito específico. Amém? É a propagação da fé cristã e de ensinamentos religiosos em diferentes locais, indo além de fronteiras geográficas, culturais e sociais. Amém? Aleluia, glória a Deus. E missões é a tarefa de proclamar o Evangelho e fazer com que Jesus seja conhecido por aquele que ainda não o conhece. Amém? Aleluia, glória a Deus. E estamos vendo aqui Filipe, que o Senhor separa Filipe lá em Atos 6, a partir do versículo 5, como Tiago mandou separar 7 varões cheios do Espírito Santo e deu a missão. Então o diácono, ele tem uma missão. E qual é a missão do diácono? Aleluia, glória a Deus. Observe que os helenistas, os gregos, aleluia, glória a Deus, eles começaram a questionar aos apóstolos sobre o cuidado com as suas viúvas, porque estavam sendo desprezadas. Aleluia. E agora os apóstolos levantam 7 diáconos
aleluia, para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então, o serviço diaconal é missão, doação é missão, aleluia. Então, tudo que você faz em favor do reino de Deus, em prol do reino de Deus, é missão. Dê glória a Deus, aleluia. E você vai achar aqui Filipe como diácono, e fazendo missões, aleluia, glória a Deus. Mas chega em algum momento que você vai encontrar Filipe já fazendo o papel de evangelista. E aí acompanhe comigo em Atos 8, a partir do versículo 4, amém? Deixe sua Bíblia aberta. Atos 8, versículo 4 vai dizer: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, observe que Filipe está com um diácono, e agora nós já vimos aqui no capítulo 8, Filipe como um evangelista sendo enviado, aleluia, e falando das maravilhas do Senhor Jesus, e pelas mãos de Filipe os sinais eram visíveis. A palavra de Deus diz: se o povo não vê os sinais, prodígios, maravilha, não crerão. Então é necessário que todo aquele, aleluia, que crê no Cristo, no Senhor Jesus Cristo, procure praticar as obras da qual Ele ordenou a mim e a você. Aleluia. Observe que quando Jesus ascende o céu, Ele vai dar uma ordenança, Ele vai deixar ali, aleluia, glória a Deus, uma ordenança para os discípulos, aleluia, glória a Deus, que está em Atos 1 e versículo 8, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele veio sobre todos aqueles que estavam junto com o apóstolo Pedro, orando. No dia da festa de Pentecostes, veio o som do alto céu, aleluia, como um vento forte e impetuoso, e todos que estavam ali orando foram cheios do Espírito Santo e começaram a magnificar a Deus e falar novas línguas. Falar em língua é um dos sinais de que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Não tem só por falar em língua, tem também muito da atitude, da ação. Quando você é movido pelo Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, você tem um coração bondoso, você tem um coração cheio de amor, amor pelo Cristo, amor pelo próximo, e você usa de íntima compaixão com o necessitado. Isso também é obra do Espírito Santo. Entende isso? Aleluia, glória a Deus. E observe que Jesus ascende o céu, o Espírito Santo vem, e agora houve a perseguição aos cristãos, chamado diáspora. E o que é diáspora? Aleluia, glória a Deus. É a dispersão forçada do povo judeu de sua terra natal. Observe, você vai ver Saulo perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, a ponto de açoitá-lo e matá-lo. Estevão, aleluia, também que recebe o chamado ainda como diácono, aleluia, ele começa a ministrar e ele vai falar desde Adão até o Cristo. Ele vai trazer a revelação de Adão, vai falar dos patriarcas, aleluia, glória a Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai falar de José, ele vai falar dos profetas até chegar a Cristo. Então Estevão também é um discípulo
missionário que foi morto, apedrejado, mas não negou a fé. Por quê, pastor? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da presença de Deus. E para fazer missões tem que ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você fazer missão se não for tocado, tomado, enviado pelo Espírito Santo. Dê glória a Deus, aleluia. Então eles foram perseguidos, os apóstolos continuaram em Jerusalém, mas todos os demais que aceitaram a mensagem do Cristo, na cidade onde chegava, na aldeia onde chegava, eles anunciavam a Jesus Cristo de Nazaré. E você vai ver que Filipe, ele não está mais em Jerusalém, ele está agora em Samaria, já fora de Jerusalém. E o anjo aparece para Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho, e desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Gaza era uma região de deserto, né? Gaza era uma região onde tinha salteadores. O que é isso, pastor? Por exemplo, está indo aqui o eunuco com a sua carruagem, seu carro, que era carroça, atração animal, era puxado por cavalo, amém? Aleluia. Então, nessas estradas aqui tinha muito salteador, tinha assalto, e é justamente para Gaza que Deus envia um missionário Filipe. Eu quero já abrir aqui um parênteses. É muito fácil estar aqui sentado numa cadeira, aleluia, com ventilador, com tudo bonitinho, mas eu quero ver nessa noite Deus te chamar, aleluia, mandar você levantar e ir para a África. E deixar tudo, porque Filipe tinha família. Atos 21, versículo 8 e 9, vai dizer que as 4 filhas de Filipe profetizavam. Então Filipe tinha família, ele tinha filhas, e era um profetisa. Mas quando Deus manda ele levantar e ir para Gaza, para a região do deserto, ele imediatamente levanta e vai. Sabe quem está entendendo? Tem glória a Deus. Aleluia. Se nós não conseguimos evangelizar aqui em Gaza, no Nordeste, imagine se Deus chamar agora e mandar para fora da cidade. Eu não vou dizer para a África, não, para fora da cidade. Dê glória a Deus, aleluia. Dê glória a Deus, aleluia. E Filipe se levanta e obedece. E quando ele levantou-se, foi, e esse é um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinham ido a Jerusalém para a adoração. Tem um ventilador batendo aqui, esse aqui está batendo aqui, pode tirar. Aleluia, glória a Deus. Então, esse eunuco, aleluia, ele era superintendente da rainha de Candace. Ele era tesoureiro, mas estava indo para Jerusalém para a adoração. E quando ele retorna de Jerusalém, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo, aleluia, pega Filipe e diz: acompanha essa carruagem, acompanha este carro. É o Espírito Santo agora que envia, que está entendendo, glória a Deus. Eu repeti isso aqui: o Espírito, ele transporta, ele envia Filipe, e Filipe alcança aquela carruagem. Esse homem aqui era da Etiópia, região da África, amém? Então observe a preocupação de Deus em levar o evangelho a toda criatura. Chegou em Samaria, já está alcançando agora o etíope, um africano, e eu tenho certeza que este homem, como ele já era de costume vir para a festa da Páscoa, ele já era alguém temente ao Deus de Israel. Ele já era prosélito. O que é prosélito, pastor? É alguém de outra religião que deixa as suas práticas da sua religião e aceita o cristianismo e aceita Cristo. Tanto assim que ele está lendo, dê glória a Deus, aleluia, e ele não entende o que estava lendo, aleluia. E quando Filipe alcança, aleluia, a carruagem, o que é que Filipe pergunta? Entende tu o que lês?
Entende tu o que lês? Vou repetir isso aqui. Entende tu o que lês? Observe a preocupação desse eunuco. Ele era gentil, ele era estrangeiro, ele não era judeu, mas ele estava se preocupando, Michel, em ler a palavra de Deus. Ele estava se preocupando em estudar as Escrituras Sagradas. E a passagem que ele estava lendo é onde está escrito no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, os versículos 7 e 8. Dê glória a Deus, aleluia. Aleluia, ele vai dizer, aleluia, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Jesus foi morto na cruz do Calvário, sim ou não? Subiu o céu, e agora quem vai contar os seus feitos? Como é que as gerações vindouras vão ouvir falar acerca do Messias, que quer dizer o ungido, o enviado, o maior missionário de todos os tempos? Aleluia. E agora, acabou ali? Aleluia. Não, aleluia, porque ele levantou 12 missionários, ele levantou 12 discípulos e faz apóstolo. Apóstolo é ser enviado, e esses homens deram as suas vidas por amor a Cristo, a ponto, aleluia, deles serem mortos, decapitados, presos, mas não negaram ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Será que tem missionário aqui ainda? Será que tem missionário aqui? Primeira epístola de João 3,16. É epístola, não é o evangelho não. Vai dizer, nisto conhecereis a caridade, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. E quando entre vós, vendo o irmão com o dente cerrado, passando necessidade, negar uma ajuda, negar o alimento. Está escrito no versículo 17 de 1 Epístola. Aleluia. Então, missão já começa com a atitude, com o gesto. Observe que o Senhor Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer, tive nu e não me vestiste. Quando, Senhor, te vimos com fome, não te demos de comer, e nu não te vestimos? Quando não fizeste a um destes pequeninos? Então, o Senhor requer de mim e vocês missões. Essas pessoas que estão aqui saindo, pregando o evangelho, eles estavam correndo risco de morte, eles estavam pagando com a sua própria vida, mas eles não desistiram de anunciar a palavra de Deus. Aonde chegava, Kelly, na cidade onde chegava, na rua onde chegava, aonde eles passavam, anunciavam Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu já abrir aqui um parênteses. Você tem anunciado o Senhor por onde você tem passado, seja no trabalho, seja no ônibus coletivo, na faculdade, na escola, no bairro que você mora. O seu vizinho sabe que você é cristão, o seu vizinho sabe que você é crente. Aonde você trabalha, seu colega, seu chefe de trabalho sabe que você é crente. Você tem testemunhado de Jesus por onde você passa. Dê glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E ali ele pede para Isaías, para Filipe ensinar. Filipe vai perguntar: entende tu o que lês? Olha o que ele vai dizer, versículo 31. E ele diz: como poderei entender se alguém me não ensinar? Como eu vou poder entender se alguém não me ensinar? Dê glória a Deus, aleluia. E como eu vou ensinar? Olha aqui, isso aqui é interessante. Como eu vou ensinar de algo que eu não ouvi e não procurei aprender? Como eu vou ensinar se eu não gosto de aprender? Como? É até uma hipocrisia, irmão. Você quer ensinar alguém algo que você não para
aprender, para ouvir. Filipe está aqui pregando algo que ele aprendeu, que ele ouviu, porque era a prática dos judeus, os seus pais ensinarem a Torá, e falar dos profetas, dos salmos, e agora falar dos evangelhos. Mas se nós não queremos aprender, se nós queremos tudo mastigado igual filho de passarinho, que a mãe pega, mastiga e bota na boca, aleluia, se nós não queremos dar o luxo de sequer tomar um curso para ter uma noção básica teológica, aleluia. A pastora Jacira fez seminário e agora está fazendo faculdade. É para dizer que é teólogo, tem 2 graduações? Não. É para dizer que tem uma graduação em ADN e outra em teologia? Não. É a necessidade da obra. A obra requer. Você que quer crescer espiritualmente, você tem que debruçar, mergulhar, porque você vai estudar e falar de um povo que não é brasileiro, de uma língua que não é português, amém? Você vai aprender a cultura de outro povo, e tem missões urbana e missão transcultural. Você precisa aprender a cultura desse povo para você falar desse povo, para depois você falar algo que a Bíblia não está dizendo. Como nós já ouvimos que a besta é a televisão, aleluia, glória a Deus, e outras barbáries, porque não procuraram estudar na igreja, né? E aqui o eunuco vai perguntar: como eu vou entender se não tem quem me ensine? E como eu vou ensinar se eu não quero aprender? Abra aí, deixa marcar, abra aí Romanos capítulo 10. Romanos 10 e a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir isso aqui. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Agora, olha o que vai dizer o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como é que as pessoas vão gritar: socorro, Senhor Jesus, me socorra, Jesus, Jesus Cristo, o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Senhor Salvador, se, aleluia, glória a Deus, não creram? E como crerão naquele que não ouviu? Como é que as pessoas vão crer no Cristo se eles não ouviram alguém falar do Cristo, se não quer evangelizar? Hoje está estreito o evangelismo nas praças públicas, aleluia. Hoje ninguém quer evangelizar. Temos evangelismo aqui todas as quintas-feiras. Não me responda não, mas quando aqui nesta noite tem participado dos evangelismos às quintas-feiras? Está lá o presbítero Bandilson, a presidenta Agnes, aleluia, a pastora Márcia. Mas quando tem ajudado a presbítera Fátima, quantos têm ajudado no evangelismo? Se você não consegue evangelizar dentro do bairro, vai evangelizar fora de Salvador? Vai evangelizar em outro estado? Vai evangelizar em outro país? Dê glória a Deus, aleluia. Mas Deus, Ele conta com cada um de vocês aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. É necessário que você venha ouvir. E Ele continua falando: como, pois, invocarão aquele que não creu? E como crerão aquele que não ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? Se você não está, você vai pregar o quê? Vai falar o quê? Você acha que foi fácil receber essa lição de manhã que a presbítera Fátima me deu? Para estar aqui desenrolando o rolo? Não. Porque não é assim você abrir o livro e pronto, não. Você tem que ter uma vida de oração. Deus está falando. Você tem que ter uma vida de jejum. Você tem que ter uma vida de meditação da palavra de Deus. Você tem que ter algum dicionário para entender algumas palavras. Não é fácil, porque senão você vai subir no altar e vai falar de algo que Deus não está dizendo. Você vai ser até infiel ao texto. Por quê? Porque não estudou. Não quer estudar, não quer entender, não quer aprender, não quer ouvir. Aleluia. E como pregarão se não forem enviados? Como é que vai
pregar fora assim, a igreja não enviar, mas glória a Deus, presbítero Fátima, os demais irmãos, que essa igreja é missionária, aleluia, glória a Deus, tem missionário em Conceição do Jacuípe, já abriu um trabalho lá em Conceição do Jacuípe, tem missionário no município de Santa Terezinha, Bahia, tem missionário na ilha de Itaparica, e já tem missionário na Itália, dê glória a Deus, aleluia, bate palma para Jesus. Eu tenho certeza que Mateus, lá na Itália, ele está falando do amor de Jesus, ele estava com o Senhor, ele está falando com o Senhor, ele está adorando o Senhor. Isso é missão, igreja. Deus pode te soprar, Deus pode tirar desse lugar e te levar para outro lugar, de uma língua que você nunca falou, e te usar naquele lugar. Você quer isso? Porque o Espírito Santo faz, é ele que envia. O Espírito Santo diz a Felipe: vai, ajuda-te aquele carro. Dê glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo transportou a igreja. Eu creio que foi o Espírito Santo que transportou Mateus para a Itália. Talvez Mateus nunca sonhou estar na Itália, Mateus nunca sonhou ir para a Europa, mas o Espírito Santo, aleluia, que está aqui, ele tem algo para Mateus fazer ali na Itália, assim como ele pode te enviar para a França, para a Inglaterra, para a África, aleluia, para a Argentina, para as... Eu não sei, Deus pode fazer isso sim, igreja. E quando você chegar lá, vai fazer o quê? Se o Espírito Santo não te capacitar, se você não dá crédito ao Espírito Santo, se você não busca viver a palavra de Deus, como? Aleluia, glória a Deus. Voltando para o texto, aleluia, aleluia, glória a Deus. Versículo 34: e respondendo o eunuco a Filipe,